Para os fatos, voltar para a realidade. Desde o início da manhã, uma das reportagens, a reportagem mais lida na nossa página do UOL é uma coluna do Sakamoto e que é de muita dor e de muita gravidade. Estou falando de um estupro coletivo de uma trabalhadora que aconteceu durante o expediente numa empresa. E essa empresa foi condenada. Conta esse caso para a gente, Sakamoto. Olha, é um caso, né? Eu dei a decisão que foi dada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. O caso segue em segredo de justiça. A gente não vai falar aqui, nem na reportagem também falamos nome de empresa. Aí muita gente fala, não, eu quero nome de empresa, etc. Porque o pessoal quer lá xingar. Desculpa, gente, mas se você dá um nome de empresa numa situação como essa, você acaba facilitando a identificação da vítima e revitimizando a vítima. Eu sei que para muita gente o que importa é xingar os outros e não proteger quem sofreu a violência, mas nesse caso a gente faz uma opção clara para a proteção da vítima, né? O que aconteceu foi o seguinte, você teve essa condenação, e acho que até chama a atenção, porque é uma condenação da Justiça do Trabalho. Você teve em outubro de 2022, à noite, né? A trabalhadora foi falado para ela ir de uma unidade para outra da empresa, eram próximas assim as unidades, de um galpão para o outro. E aí, nesse caminho, não se garantiu nenhuma estrutura para ela. Nesse caminho, ela foi abordada, foi agredida fisicamente e foi violentada por 3 homens. Houve um estupro coletivo dela, né? E aí o que aconteceu? Era um trajeto noturno, um trajeto ermo, havia uma ordem para ela ir para lá. Então, o que acontece? No meio do processo, a empresa não disse que não aconteceu aquilo. Tanto é que ela emitiu até uma ocorrência de acidente de trabalho, considerou aquilo um acidente de trabalho. Né? Só que o que acontece? A empresa tentou alegar que a responsabilidade era da trabalhadora. Ela que não tinha tomado cuidado, ela que tinha ido desacompanhada, ou que também devido a falhas da segurança pública, culpando o Estado pelo que aconteceu. Só que aí o que aconteceu? O Ministério Público do Trabalho deu um parecer contrário, falando, nananina, não, a empresa é responsável, ela estava fazendo pela empresa, em deslocamento de uma unidade por outro da empresa, por conta de necessidade da empresa, a empresa não garantiu, não tinha nenhuma política para garantir segurança para os seus empregados nesse processo, e aí houve uma condenação em primeira instância, depois confirmada no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Essa cidade onde aconteceu isso era a região de Campinas, né? E um ponto do destaque do acórdão foi a aplicação do chamado Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, que é uma diretriz obrigatória que tinha sido estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça, reforçando que em caso de violência sexual, né, a palavra da vítima ganha especial relevância. Porque tem muitas vezes, não sei se vocês se dão conta disso, que as mulheres sabem disso por natureza, agora o homem que não se dá conta disso que se dê, que muitas vezes a mulher que declara a violência, ela é colocada à prova a palavra dela, chamada de mentirosa, desconsidera-se isso, né? E esse julgamento levou isso em consideração. Então a indenização por danos morais, por enquanto está em 100 mil, digo por enquanto que vai ter recurso para o Tribunal Superior do Trabalho, e a empresa também foi condenada, Fabiola, a pagar 30 mil reais por danos estéticos. Porque o que aconteceu? Para além das cicatrizes, para além de tudo isso, ela entrou, a trabalhadora, em transtorno de estresse pós-traumático e ela ganhou com isso 60 quilos desse processo de depressão profunda que ela teve. Então, inclusive, a Justiça considera isso e deu também mais indenização para ela por conta disso. E os magistrados determinaram que seja paga uma pensão para ela enquanto ela estiver afastada, que seja verificado de tempos em tempos as condições dela, né? E olha que interessante, a conduta da empresa durante a ação também foi penalizada, ela vai ter que pagar mais uma multa por litigância de má-fé. Porque foi constatado que a empresa suspendeu o auxílio financeiro para a trabalhadora voltado ao tratamento médico logo após ela ter ajuizado a reclamação trabalhista contra a empresa. E aí, o que ela fala? Em resposta, em retaliação, eles pararam de pagar pensão para ela, Fabiola.
Sakamoto, nesse caso, a empresa foi punida, né, de certa maneira, porque isso aconteceu dentro da empresa. Agora, e os estupradores? Eu não tenho informações sobre o caso criminal, a situação do caso criminal nesse sentido exatamente, Fabíola, eu não tenho. Eu tenho as informações sobre... mas eles não eram, as informações que a gente tem do negócio, que eles não eram ligados à empresa. Não eram ligados à empresa. Não eram ligados à empresa. Mas estavam lá, porque... Não, porque é o seguinte, o que aconteceu é que ela não foi dentro do terreno da empresa, estava deslocando de um lugar para outro, que era um próximo. Isso. Exatamente. E aí o que aconteceu foi que houve o estupro e a agressão, a violência contra ela nesse processo. Ela estava só desacompanhada, né, atendendo a ordem da empresa. A matéria do Sakamoto traz aqui, né, esse crime aconteceu na noite do dia 31 de outubro de 2022, quer dizer, já faz um longo tempo. E essa trabalhadora, às 10h30 da noite, ela caminhava de uma unidade a outra dentro da própria sede da empresa, no momento em que ela foi abordada, né, por esses criminosos, agredida fisicamente, violentada fisicamente, deve ter apanhado, e aí foi violentada por 3 homens, enquanto ela se deslocava a pé e sozinha. E nesse trajeto noturno, né, que foi realizado dentro da empresa, e por isso a empresa condenada a pagar R$200 mil de indenização a essa trabalhadora, que, como a gente já até conversou aqui com juristas, mulheres, né? Uma vez uma jurista aqui até se emocionou ao falar conosco, ela falou assim, pode vir o dinheiro que for, nada vai mudar a partir do momento em que essa pessoa, né, sofreu essa violência, e isso vai ficar marcado para toda a vida dessa mulher. Para quem está conosco na TV, o intervalo e depois a análise aqui no nosso UOL, no YouTube, com o Walter Mairovich. Do ponto de vista jurídico aí, professor Mairovich, a gente não sabe sobre o andamento criminal disso no outro aspecto para os criminosos, mas a empresa, qual é a responsabilidade da empresa quando acontece um caso como esse, professor? Está desligado o som do Mairovich. Por favor, Mairovich, vamos lá, agora, vai, vou te ouvir. Está aberto. Existe até súmula do Tribunal Superior do Trabalho com relação a esses casos quanto a deslocamento para prestação ainda de serviço para uma empresa. Foi essa sentença exemplar? Sim, foi. Agora, outro ponto que a gente não pode deixar despercebido, e o Sakamoto não deixou, é o quê? A condenação por litigância de má-fé. Isso mostra que essa empresa, essa pessoa jurídica é muito mal administrada. É uma empresa que visa só, evidentemente como outras, o lucro. Não tem regras de compliance, porque o compliance tem até a disciplina que deve existir na imprensa e o bom exemplo que a empresa tem que dar e não dá. Então, essa litigância de má-fé, entrar no processo, abusar, até chamar a responsabilidade do Estado para tirar a responsabilidade dela, isso é lamentável. Isso que deve ser muito, muito divulgado, esse particular. Porque a empresa, ao invés de dar assistência, o que ela faz? Ela tenta punir, tenta de alguma forma coagir, de alguma forma evitar que um direito subjetivo de reclamar, de postular por justiça, fique eliminado. Esse é um ponto gravíssimo também. O estupro, evidentemente, é crime hediondo e existe a esfera criminal, mas com relação à empresa, nós devemos ressaltar esse ponto da litigância de má-fé, esse tipo de comportamento que não é contra a ética, é aético. Isso é tão difícil, né, Sakamoto, Mairovich, aqui a gente falando sobre esse assunto, para a mulher como um todo, até ela tomar essa decisão de ela denunciar e tudo mais, porque ela fica absolutamente constrangida. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que sofreu um assédio dentro de uma empresa e ela tem muito medo da carreira dela, inclusive, o que ela pode levar, né, Sakamoto? Você até conversou, a reportagem traz isso. Aliás, leiam essa reportagem do Sakamoto, que eu acho muito importante, que ela traz essa visão ampla sobre o que acontece dentro das empresas brasileiras. Estamos voltando.
Já voltamos aqui, todo mundo junto e misturado, a gente só está concluindo aqui. Estou convidando as pessoas a lerem a reportagem do Sakamoto, porque o Sakamoto conversou com vários juristas da Justiça do Trabalho, magistrados que atuam nessa área. Esses não são casos isolados, não. A violência contra a mulher dentro das empresas, ela é fato, ela é real e ela acontece diariamente e a todo momento. E as mulheres têm sofrido esse tipo de violência no horário de expediente e elas se sentem muito intimidadas em ir até a justiça, em revelar isso até mesmo dentro do RH ou até fora dele, por receio, né, da sua carreira e tudo mais. É um assunto que a sociedade tem que se debruçar.